gente? Glória a Deus. Povo de Deus, estou com as luzes. A gente faz oferta no final, certo? Estou muito feliz de nós termos rompido para 23. Louvo a Deus pela sua vida que veio aqui no primicial, o primeiro culto do ano, da comunhão e adoração. Eu já fiz um culto de primícias. E eu tinha preparado uma palavra para ministrar nessa casa. Mas enquanto eu ministrava na igreja que eu fui ministrar, eu via a comunhão e adoração. Eu via aquele povo recebendo essa palavra. E até por volta das 4 da tarde eu estava convicto que seria outra ministração. Uma outra coisa, hoje nós estamos num culto de primícias, certo? O que tem a ver a primícia? Primícia é o quê? É o primeiro. Se a gente pensar em primícias bíblicas, a primícia era feita quando as pessoas, elas como não tinham, né, o emprego assalariado, então eles primiciavam as suas o quê? As suas colheitas, né? Os seus rebanhos, porque naquela época a moeda ativa era isso, a pecuária, a agricultura. Então, o que eles faziam? Eles primiciavam as primeiras colheitas, né? Os primeiros rebanhos. Pegava lá o carneirinho mais bonitinho, a ovelhinha mais bonitinha, era a primícia. E nós, né, muitas igrejas têm essa questão de fazer a semana das primícias. Nós vamos fazer diferente aqui. Em janeiro, nós vamos fazer todos os cultos sendo cultos de primícia, para simbolizar o primeiro mês do ano. É que nós é diferente. Amém? As pessoas costumam fazer os primeiros 7 dias. Nós vamos fazer todos os cultos com palavras voltadas à palavra sobre primícia ao Senhor. Amém, gente? E aí, presta atenção, isso também vai ser avisado no domingo. Quando chegar no último domingo de janeiro, o que você vai fazer? Esse mês vai ser um mês de você primiciar ao Senhor o seu melhor. Primiciar, às vezes você tem algo que você quer dar, você vai dar, de repente a gente vai usar para ação social, né? Sei lá, alguma coisa vai acontecer. Só que no último dia, sabe o que você vai fazer? Você vai trazer um presente para primiciar um dos irmãos que estão aqui. Quem tem dúvidas? Alguém tem dúvidas? Quem gostou da ideia? Amém? Vai ser uma festa aqui. Vai ser uma festa. Número 40, calça 45. Vai ser uma festa aqui. O que foi, gente? A gente tem que aproveitar os momentos com o microfone. Amém? Vai ser bênção, porque você vai abençoar o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Eu creio que vai ser um culto de romper mesmo limites. E eu falo que quando a gente dá, nós recebemos. E principalmente quando a gente dá sem pretensão de ganhar. Aí que nós recebemos muito mais do que pensamos, do que cremos, do que imaginamos. Amém, gente? Glória a Deus. Então você já vai olhar para um irmão aí, certo? E não venha com aquela ideia assim, o que eu vou ganhar? Talvez você não ganhe nada. Talvez tenha lá o Rogério que vai ganhar 20 presentes. E você não vai ganhar nada, mas você deu. O mais importante é que você deu. Tá certo? Que você plantou a sua semente, que vai germinar 30, a 60, a 100 vezes mais na sua vida. Eita. Bem. Glória a Deus. A nossa Santa Ceia também não vai ser, né, no próximo domingo, porque a gente vê que tem muitos irmãos viajando e tal. Nossa ceia vai ser no dia 15 de janeiro, certo? Também tem um outro recado, dia C, né? Tem o dia D, o nosso é dia C, é tudo padronizado. O dia da comunhão vai ser dia 25 de janeiro, numa quarta-feira, que nós vamos fazer uma festa aqui com comida, comes e bebes. Vai ter até um bingo de crente aqui. Por quê? Porque esse bingo também os jovens vão patrocinar. Para quê? Para também proporcionar alguns jovens que de repente estão desempregados, que de repente não têm condições de ir, e a gente vai reverter tudo isso para o nosso acampamento. O dia C vai ser exatamente para a gente arrecadar
verbas para o nosso acampamento. Viu como nossa igreja é de comunhão? Olha aí, tá vendo? Vai ter bingo, tem que pôr bingo de crente, senão eles quebram a perna da gente. Muita comunhão, nível da comunhão, barraquinhas de comida, e é isso aí. O nível da comunhão já foi, né? Porque era para ser em dezembro. Mas tá tudo certo, gente, tá bom? Luzes, ação. Luzes, luzes. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João. Rapaz, eu tenho o mesmo tempo de domingo? Olha, tem gente que gelou aqui. É um texto que, se a gente for pensar, é um texto que tem muito a ver com primícia. Você vai entender. Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus. João 4, gente. Vocês não têm revelação da palavra? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vou ir brecando aqui. Vocês percebem que Jesus, pode ficar com a sua Bíblia aberta, eu já comecei a ministrar. Jesus, ele estava destinado a ir para onde, gente? Para Galiléia. Mas existia o quê? Existia algo que ele precisava fazer primeiro. O que ele tinha que fazer primeiro? Passar por Samaria. Então, aqui existia uma primícia sobre o que Jesus teria que fazer. E a primícia de Jesus era o quê? Passar por Samaria. Vamos lá. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Quase a hora sexta é por volta do meio-dia. Uma hora muito quente, por sinal, no Oriente Médio. Então aí veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Viu como o crente gosta de comer? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí entre parênteses está, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você está acompanhando, pode glorificar. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar a água do poço, é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó? Veja bem, o poço chamava-se Poço de Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Você percebe que o poço de Jacó também era uma primícia do lugar. Foi Jacó que abriu, e Jacó abriu aquele poço para sua descendência. Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. A água do poço de Jacó, se você tomar, você vai continuar tendo sede o tempo todo. Você vai ficar dependente desse poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meu Deus! Fala assim: é dessa água que eu preciso.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus. Aí aqui, de uma hora para outra, pastor Felipe, parece que mudou o lado do disco. Porque a conversa era o quê? Se você me der de beber, você pode me dar de beber, mas poxa, Senhor, você é judeu, a gente não se dá bem, né? Você é palmeirense, eu sou corintiano, a gente não se dá bem. Acho que o samaritano, você está com cara mais de corintiano. A gente não se dá bem. A gente não se dá bem. Aí ele começa a falar e instigar a mulher, fala assim: olha, sabe por quê? Você está aqui meio-dia, você veio quando ninguém vem buscar água, você deve estar cheia de problema, né, mulher? Eu estou aqui parafraseando. Você deve estar cheia de problema, né, mulher? Porque talvez você veio aqui quando para ninguém te ver, pela situação de cansaço, de fadiga, de enfado que você está, pelo tantas coisas que você está vivendo. Mas olha, eu tenho uma água que se você beber dessa água, você nunca mais você vai ter sede. Sabe por quê? Porque dentro de você vai virar uma hidroelétrica de Deus. Vai ter uma água que vai virar fonte de água viva. Então bebeu, virou fonte de água viva. Aí ela: eu quero essa água, eu preciso, porque eu estou cansado das mesmas coisas, eu estou cansado dos mesmos enfados, eu estou cansada dos mesmos problemas, eu estou cansada de talvez chegar um começo de ano e parece que as coisas são as mesmas coisas que eu enfrentei em 2022 e talvez até pior, porque está começando tudo de novo. Mas ele fala: se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Se eu pegar aqui em outras palavras, se você ouvir os meus conselhos, se você ser inserido na minha vontade, você vai ver o que vai acontecer. Você vai acessar um lugar chamado sobrenatural. E por causa disso você vai ser um gerador de energia, gerador de força. Dentro de você vai começar a fluir rios de água viva. E nunca mais você vai ficar cansado, desesperançado, cabisbaixo, frustrado. Você vai começar a ter vida, e vida em abundância. Quem deseja dessa água aí, pelo amor de Deus, levanta sua mão e glorifique e exalte o nome dEle. Orexarabassou. Oh, Ele está aqui, viu? O gerador dessa fonte de água viva se faz presente aqui nesse lugar. Mas aí do nada, Marta, o que Jesus vira para ela e fala? Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Meu Deus do céu, o que é isso? Que doideira é essa? A mulher falou assim: esse cara é maluco, que a gente está falando de água. Agora acabou o assunto? Será que ele está caçando o assunto? Mas ele começa a cutucar. Aonde está o problema? Vira para o seu irmão e fala assim: ó, é aqui que está o problema seu. Fala assim: por que meu? Seu sim, porque se Deus permitiu que você viesse, é porque o problema é seu também. Ai, Giri, você precisa vir em todo culto. Você anima até eu. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Porque ela entendeu que ele descobriu que ela já tinha o quê? Ligações com 5 maridos. Nossos pais,
adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, fala assim, a hora vem, chegou, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, que isso? Aqui ele está falando que ele está procurando adoradores, que Deus procura adoradores, amém? Existe um termo que a gente fala sobre proclamação, adoração e intercessão. Existiu uma lacuna, hoje tem uma lacuna nos céus. Proclamação, né, a gente coloca lá para Miguel, intercessão para Gabriel, e a adoração era quem? Fala Lúcifer. Só que Lúcifer caiu com o seu orgulho, e agora essa adoração caiu nos nossos ombros. O Pai está procurando esses adoradores para preencher essa lacuna, amém? E esses adoradores, eles querem que seja o quê? Adoradores que não tem nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de atadura. Amém. Glória a Deus. Por isso que ele fala, eu quero uma adoração verdadeira. Você já prestou atenção que a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento, com as bodas do Cordeiro? Você já prestou atenção que, se a gente for ver no Antigo Testamento, Deus era tratado como marido. Hoje nós estamos sendo tratados, né, o nosso Jesus é tratado como noivo. Por quê? Porque antigamente ele já tinha casado. Agora hoje o que? Nós estamos numa preparação para um casamento, para as bodas do Cordeiro. Agora você percebeu que se na Bíblia tem o alfa casamento e o ômega casamento, é um sinal que o casamento para Deus é tido como uma primícia. O casamento para Deus, repete comigo, o casamento para Deus é um exemplo de primícia. Porque Deus, desde Gênesis, Apocalipse, o que mais Deus, Ele foca na sua criação, relacionamento. E você já percebeu, pastor Felipe, que o auge de um relacionamento, ele está focado em um casamento. E aqui, existe aqui umas situações. Ele está procurando o Pai, ele fala, o meu Pai, ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Ou seja, um verdadeiro adorador não tem outros ligamentos, não tem outros casamentos. Um verdadeiro adorador não adultera espiritualmente. Um verdadeiro adorador só tem um marido. Você já percebeu outra coisa? Se a gente for falar de casamento, ou se a gente for falar de adoração, a adoração, antes da adoração, tem o que? O altar. Porque a verdadeira adoração, ela era marcada como? Com sacrifício. E o sacrifício era onde? No altar. Então, se você é um adorador, se acha um adorador e não tem altar, você não é. Quem é o altar hoje da adoração? Fala eu. Meu corpo.
a minha voz, as minhas atitudes. Só que esse altar não pode ter adultério espiritual. Esse altar não pode ser dividido, porque ele não divide a sua glória com ninguém. E por que Deus está procurando verdadeiros adoradores? Porque existe no meio nosso o quê? Falsos adoradores. Por quê? Porque mantém outros maridos. É culto de primícia. Engraçado que eu e o Chicão, a gente estava na outra igreja, né? Falei essa palavra aqui. O povo estava pegando. Eu falei, Jesus, os caras estão batendo, glorificando. Vamos continuar? Posso? Vocês me permitem? A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, olha aí ele se revela. Olha o que ele fala: eu o sou, eu que falo contigo. Sabe o que Jesus está falando assim, ó? Sou eu que estou falando contigo essa palavra. Sou eu que estou te chamando novamente para mim. No primeiro culto dessa casa paterna, dessa casa de comunhão e adoração, eu estou falando: filho, filha, se divorcie desses maridos, só fique comigo. Quer viver um sobrenatural? Fique só com o marido. Preste contas para Ele, adore a Ele em espírito e em verdade. Sirva a Ele de todo o seu coração. Ore xarabaçô, rixore catalabaçô, raxarabarabaçô, rixorelabaçô. E nisso vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida, olha que lindo isso, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando você está com fome, fala assim: Senhor, encha-me o meu ser com a tua vontade, para que eu venha realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Levantai os olhos, ó adoradores verdadeiros. Comece a contemplar 2023. Comece a olhar para frente e vocês vão ver já as ceifas todas brancas. Vocês já vão ver a colheita que eu tenho para dar para vocês. Vocês vão ver aquilo que eu não fiz em 22. Vocês vão ver como será sobrenatural. Vocês somente tendo a mim para adorar, somente tendo a mim para adorar, vocês vão acessar o sobrenatural. Vocês vão viver um tempo extraordinário.
preciso ouvir. Cara, como é extraordinário Jesus, como Ele é um ser sobrenatural. Quando Jesus fala, né, que ele precisava, era necessário ele ir para Samaria, e ele encontra uma mulher. E se a gente for pegar esse texto, a gente não vê, Fabrício, nenhum nome. Geralmente as pessoas tinham algum nome bíblico, mas essa mulher era só tida como, pastora? A mulher de Samaria. Então a gente entende o quê? Que na verdade Jesus estava indo para mudar a história de todo um território, de toda uma situação de morte para a vida. Sabe quem vai sustentar essa nação brasileira a partir de agora? Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que não tem 5 maridos, que não tem ligadura com nenhum outro tipo de situação, que mistura as coisas de Deus com as coisas vãs, com as coisas profanas. E aí a gente percebe o quê? Que ele vai num foco daquela cidade, que é o tal do poço de Jacó. E naquele poço houve muitas situações, houve muitos encontros. O próprio Moisés encontrou a sua esposa Séfora naquele poço. O criado Eliezer encontrou uma esposa para Isaac. Tantas coisas aconteceram naquele poço. Raquel também foi encontrada lá. E era por quê? Porque foi o foco. Geralmente um poço é um foco. Agora, presta atenção. Poço é um lugar limitado. E olha só o que ela fala. Ela fala, mas Senhor, eu não tenho como tirar a água, nem você. Para tirar a água, eu preciso fazer um esforço humano. Sabe qual é o nosso problema? O problema da igreja é que nós, muitas vezes, nos preocupamos mais no esforço humano do que no sobrenatural de Deus. E o que acontece com o esforço humano, Felipe? O esforço humano te desalinha, cansa, te fadiga, faz você padecer. Agora, por que aquela mulher estava daquele jeito? Desacreditada de tudo. Porque ela tinha ligações, ela tinha ligaduras que causavam peso para ela. Por que muitas vezes você entra na igreja e parece que não sai nada? Parece que você é um cara pesado, um cara fadigado. Talvez nos primeiros dias do ano você já fala assim, caramba, eu não tenho perspectiva. Por quê? Porque hoje é uma noite de divorciar esses maridos que te causam peso. Sabe, dá um basta nisso. Chega. Não deu certo em 2022. Sabe, entra nessa nova estação livre de toda ligação que te escraviza, de toda ligação que faz você prestar conta para quem não deve. Oh, chorebarabas, oh, recharabassou. E a mulher ficou toda curiosa, sabe por quê? Porque ela queria se livrar disso, Dinho. Só que ela entendeu, e não sei se você percebe, quando ela entende e que ele se pronuncia, eu sou, eu o sou, ela já pega na mesma hora. E o que ela faz, Márcia? Ela corre para a cidade e vai o quê? Anunciar as boas novas. Mas aquela mulher estava fadigada, aquela mulher estava tão oprimida, aquela mulher estava tão desgastada, tão frustrada. Como que na mesma hora ela tem tanta disposição e sai correndo para a cidade e começa a anunciar para os 4 cantos da cidade? Porque ela recebeu, porque ela entendeu, porque naquele momento ela se divorciou de tudo aquilo que afastava ela da presença de Deus. E sabe o que acontece? Você percebe aqui no texto? Que é como que se uma colheita que estava para chegar ainda há alguns meses, ela já começa a se anunciar. Sabe o que é isso? O sobrenatural de Deus. Porque quando você está inserido, pastor Adriade, no sobrenatural de Deus,
acontece uma aceleração profética sobre as nossas vidas. Que na verdade não é uma aceleração profética, que na verdade é quando você conhece um caminho que não é torto, que não tem atalhos, que não tem buraco, que não tem armadilha, você vai reto, aí você pisa fundo, cara, e você começa a acessar as coisas que Deus já programou, já destinou para você. Os propósitos são cumpridos de uma forma extraordinária, sobrenatural. O que é o sobrenatural? É o tempo de Deus que começa a ser sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quantos necessitam e querem acessar esse lugar? Levanta a mão e glorifique e exalte ao Senhor. E quando Jesus chama teu marido, e ela fala, e depois ela revela a verdade: Senhor, eu tenho essas ligações. É exatamente nessa parte que está a primícia. É exatamente nessa parte que está a primícia de todo cristão. Qual que é a primícia de nós cristãos? A primeira coisa que devemos fazer como cristão é o quê? Adorá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Adorá-lo. Qual é o primeiro mandamento? Adorar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Primeiro tem a ver com primícia. E qual que é a primícia? Adorar a Deus. Qual que é a primícia? Enche o pulmão de fôlego de vida e fala. Aqui está a essência, a primícia das nossas vidas. Se nós não tivermos a primícia, que é a nossa adoração ao Senhor, nós não somos absolutamente nada. Somos incompletos. Cara, se você divide o seu Deus com qualquer outra coisa, você não primicia Ele. Você cancela Mateus 6,33 da sua vida. Deus tem que ser antes do seu namoro, do seu casamento, do seu pai, da sua mãe, do seu dinheiro, do seu WhatsApp, inclusive. Olha os grilinhos. Quem está comigo aí, pelo amor de Deus? Jesus está falando assim, ó: ei, chama seus maridos, traz eles hoje aqui, chama um por um, vai chamando aí, vai chamando as existências. Quem está comigo? Ela era uma mulher anônima. Você lembra de uma questão que aconteceu, até deu a inspiração para nós pintarmos essa rampa como sendo uma cidade? Essa rampa simboliza profeticamente o território da Penha. Jesus hoje está chamando para alguns que Ele encontrou como verdadeiros adoradores. Sabe para quê? Para você mudar o território. Para você sair da sua zona de conforto e mudar, sabe o quê? O seu vizinho da frente, lá no seu trabalho, mudar as calçadas desse lugar, esse bairro, as imediações. Mas sem maridos, sem ligaduras. Quem está comigo? Agora, olha que interessante. Já ministrei sobre isso, mas vamos aqui aprofundar na palavra. Eu não falei que Samaria era um território? Sim ou não? Vamos abrir lá em Ezequiel 23, versículo 3. Estas, olha lá, estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade,
Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oalá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oalá, e Jerusalém, Olibá. Então, Samaria, um território. Amém? Quem é Oalá? Fala Samaria. Com quem Jesus estava falando? Repete comigo. Adoração verdadeira é adoração sem outros maridos. Agora vamos ver esses 5 maridos dessa mulher, ou esses 5 maridos desse território. Jesus, ele pergunta para você nessa noite: você tem sede mesmo? Vira para o seu irmão e fala assim: ó, hoje você veio aqui para se divorciar. Mas não é do seu marido nem da sua esposa não, viu? São os maridos espirituais. Fala para ele de novo: hoje você veio aqui para se divorciar. Você sabe por que muitas vezes, Karina, a gente fica cansado? Porque a gente carrega 5 maridos que não é nosso. Porque a gente desanima, porque a gente tem um peso que carrega, que não era para nós estarmos carregando isso. Quem está comigo? Vamos então aqui descobrir os 5 maridos dessa mulher. Abra a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 17. Quem imaginou que o primeiro culto do ano seria um culto de cura e libertação, hein? O rabo da raposa vai pegar fogo daqui a pouco. O rei da Síria, 2 Reis 17, 24. Vamos lá? O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, fala 1, de Cutá 2, de Avá 3, de Ramate 4 e de Sefarvaim 5, e fez habitar nas cidades de em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Vamos contar então? Fala assim: Babel, Cutá, Avá, Ramate e Sefarvaim. 5 maridos. Continuando lendo o texto, versículo 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns dos povos. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportastes e fizestes habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais a mataram, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deveriam temer o Senhor. Agora, porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Agora olha o 32, atenta a isso. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos.
de maneira, olha aqui, presta atenção, como aparece nos dias de hoje, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Meu Deus! O que é isso? É assim, ó. Domingo. Quão grande é o meu Deus. Segunda-feira. Joga de ladinho. É como que é mesmo? Desenrola, né? Joga de ladinho, desenrola. É aqui, cara, eu estou falando aqui. Domingo eu sou crente. Domingo, o meu marido é Jesus. Segunda-feira, jogo de ladinho. Domingo, o suquinho da uva. Final de semana, a vodka do bar. Cara, eu estou falando algum absurdo? Domingo, então minha alma louva. Aí tem crente mesmo aqui, hã? Só que no outro dia, nossa, mas é muito ruim, isso é um racismo cantar que eu sou alvo como a neve. Sabe por quê? Porque a ideologia dos outros deuses está afetando a cabeça dos crentes que eu deduzia que eram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Sabe o que acontece? A palavra fala que tinha 5 maridos. Só que o que acontece é o seguinte: quando Jesus vem, limpa a casa, mas você não se preocupa com a limpeza dessa casa, o que a palavra fala? Que fica 7 vezes pior. Desses 5 maridos, se converteu ainda mais 7 deuses. Se você colocar 5 mais 7 dá 12. 12 é o número de governo. Quem te governa? Ser crente de quarta-feira e de domingo aqui é fácil. Mas você mantém só um único marido? Porque se você começar a se desviar para outros lados, você vai encontrar outros maridos. Silêncio total, os grilinhos. Sim. Você viu como que é diferente de uma igreja para outra? Enquanto eu falava na outra igreja isso aqui, estava pegando fogo, tinha gente voando, passando, dando rasante aqui perto das minhas carecas. Mas que esse silêncio seja, sabe para quê? Para que você se quebrante hoje. Porque você está recebendo uma palavra do início de tudo. É a primícia da palavra. E a primícia da palavra não é festa. É o quê? Quebrantamento, arrependimento, alinhamento. Que é isso que vai te sustentar, mano. Mas você pode glorificar, que nem a Jaylee e o Fabrício. Você pode dar 1 milhão de glórias por essa palavra também. Às vezes a gente vem aqui, nossa, a palavra hoje vai falar de bênção, de vitória, vitória, vitória. Isso é vitória, isso é a verdadeira vitória. É quando a gente reconhece que a gente precisa se divorciar desses maridos
que não deixa a gente totalmente ser um verdadeiro adorador. Quem está comigo? Quem agora quer ser liberto desses maridos? Cutuca para o irmão e fala assim: você quer? Porque eu quero. 5 culturas, mas adoravam também a Jesus. Eu sou um adorador da comunhão e adoração, mas também adoro outras coisas. 5 maridos, mas o marido atual, que era Jesus, ela não estava também compromissada com ele. Então ela não tinha nenhum marido. Jesus fala para essa mulher: você tinha 5 maridos, você ainda tem ligação com os 5, você não se divorciou. E o atual que você tem, você pensa que é teu, mas não é teu porque você não tem compromisso. Você acha que é cristão, você acha que somente adorar, falar que eu te amo Jesus, que dá beijinho e tal, e comunhão e adoração, mas se você não se posiciona com um só marido, você não tem nenhum. Então você só acha que tem, por isso que vem o enfado, o cansaço, a dúvida, a frustração, o desânimo, o desespero, a falta de perspectiva. Que mais? A gente é bom para falar desgraça, que mais? A fadiga, a miséria, a dor de cabeça, a enxaqueca. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vai, cão. Desistência. Por quê? Porque você esqueceu, cara, de se divorciar dessas pessoas ou dessas coisas que na verdade são coisas que te deixou pesado, que te deixou uma vida pesada, cheia de enfado, de cansaço. E essa água que você tem tomado, ela não vai matar a sua sede nunca. Uau! Glória a Deus! Aleluia! É isso! Eu precisava dessa palavra mesmo. Eu também. Olha só, 5 culturas tinham invadido Samaria. 5 maridos, a Bíblia diz que eles edificaram mais 7 deuses. Ou seja, você estando na presença do Senhor e não vigiando, as coisas ficam 7 vezes pior de quando você estava até no mundo. Olha lá, versículo 30. Os de Babel, que era a Babilônia, fizeram Sucote e Benote. Os de Cutá, o segundo marido, fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Azima. Os Aveus, o quarto marido, fizeram Nibás e Tartaque. E os Serfavitas fizeram o quê? Anameleque e Adrameleque. Tudo uma meleca só aqui. Vamos agora quebrar isso nas nossas vidas? Vamos? Cutuca esse irmão aí do lado e fala assim: se prepara agora. Você não veio para esse lugar em vão. Essa palavra é para mim e para você. Se você pensa assim: nossa, o fulano tinha que estar aqui. Não, Deus não é fofoqueiro. A palavra é para nós. Lava a gente com bucha, Jesus! Amém. A mãozinha tá pesada, 5 alianças. 6, Na verdade 6 não, 13. Olha que número, 13 alianças. Porque eram 5 maridos, com o que está atual são 6. Com mais 7 que veio na encomenda, 13. Misericórdia. Vamos lá. Fala assim: Senhor Jesus. Pai, eu quero nessa noite fazer diferente. Que essa palavra, ela vinha me curar, ela vinha me libertar, para que eu possa acessar as propostas que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou inserido num ciclo sobrenatural e eu vou acessar o sobrenatural. Sem nenhuma ligadura, sem nenhuma amarra, eu vou acessar livre,
casado somente com tu, Jesus. Você é o meu único marido. Eu me preparo para ti, Senhor. As minhas vestes são tuas. Tudo é teu. Tudo é para ti, Senhor. A minha única adoração é somente para o Senhor. Aleluia. Se você quiser glorificar, glorifica. Oh! Vamos lá. Prepara a primeira aliança aí. Sucote Benote. Até parece uma dupla sertaneja. Sucote Benote. Não, é um demônio só aqui. Sucote Benote, ele vem do marido da Babel. Significa mistura pela confusão. Significa a deusa que operava nas tendas. Sucote, traduzindo Sucote, tem a ver com tendas. Então essa aqui era a deusa, Sucote, era a deusa da prostituição, deusa da perversão sexual. Quer ser um adorador em espírito e em verdade? Quem quer? Quebra a aliança dessa deusa da pornografia, da perversão sexual. Olha aqui a libertação agora. Da masturbação, do adultério, mesmo com os olhos, de toda situação que conota sexo explícito, ilícito, sujo, do jeito que for. Essa aqui era a deusa que travava você numa escravidão no quesito sexual. Hoje você vai se divorciar disso, da deusa da sexualidade. Faça isso aqui agora, em nome de Jesus, profeticamente. Nós somos proféticos? Fala assim, ó. Pega agora essa aliança. Fala assim, ó. Senhor Jesus, diante da tua igreja, diante do mundo espiritual, tudo que me amarra ainda, que eu ainda tenho alguma afeição, no mínimo, por alguma situação nisso que foi falado, eu não tenho pacto, eu não tenho mais aliança, eu me desfaço desse marido hoje, eu me divorcio, que o cartório espiritual agora prepare os papéis, eu arranco essa aliança agora e jogo no poço do abismo. Glória a Deus. Pisa aqui, ó, pisa nela, ó, arrebenta ela. Isso. Fala assim, estou liberto do primeiro. Glorifique, exalte ao Senhor. É sério o que está acontecendo aqui, viu? Ah, mas desse jeito você acabou de confessar, agora vai de você manter. Segundo marido, Nergal. Nergal significa grande homem, herói, originalmente o Deus do abismo. Apocalipse 11 diz que há um anjo sobre o abismo, e esse anjo se chama Apolion, o destruidor. O segundo marido que nós temos que nos divorciar. Mas como tenho aliança, pastor, com o destruidor? Eu sou crente. Ué, talvez você tenha. Quer descobrir? O que simboliza o destruidor aqui? Murmuração. Murmuração. Fala assim, eu achava que eu não tinha o destruidor, mas você murmura? Cara, eu vou mais fundo. Chega de murmurar, chega de fofocar. O destruidor opera através da murmuração. Isso gera destruição. Quantos aqui um dia oraram por uma porta de emprego? Aí Deus abriu, não foi Deus? Só que aí você chega e fala assim, esse cão desse meu chefe.
Cara, Deus vai te pôr no inferno para trabalhar? Por que a sua, muitas vezes não vai dar certo? Porque você murmura. E a sua boca produz destruição. Quem está comigo? Por que eu sempre passo pela destruição? Porque a sua língua te leva a isso. Também significa morada dos mortos. Cada vez que murmuramos e fofocamos e julgamos, estamos trazendo morte sobre as nossas vidas. Quer se divorciar hoje? Pega essa aliança pesada, que talvez destruiu tanto em 2022. Mas isso não vai acontecer mais em 2023, pastor Rogério. Porque você está tendo uma palavra revelada hoje. Pega ele, faz assim, ó. Senhor Jesus, da mesma forma que eu fiz com Sucote Benote, eu faço também com Nergal. Que não haja mais destruição na minha vida. Eu quero me desvincular desse marido desgraçado que arruinou tanto a minha vida através da minha própria boca. Nergal, eu não tenho mais aliança com você, porque eu quero ser um verdadeiro adorador que adora Ele em espírito, ao Pai em espírito e em verdade. Eu tiro você da minha vida. Joga fora e pisa, estraçalha. Em nome de Jesus, seja liberto disso. Quem crê glorifica mesmo. Oh. Orexarabaciço. Fez eu me apaixonar. Chorerebarabaçô. Queimou todos os outros amores. Que é isso aí, Marta? É isso. Queimou todos os outros amores. Eu só tenho apenas um amor. Fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Chorerabaçô, Todos os outros. é Deus, é. Ele queimou todos os outros amores. Sou. Queimou todos os outros amores. É pra queimar mesmo. Só ficar o único marido que é digno. Amém? Quem já está se sentindo mais leve? Ó, a mão chegou assim, já está mais ou menos assim. Amém? O terceiro marido, Azima, era uma deusa que manejava toda a parte do ocultismo. Em outras palavras, este espírito chama-se Pitom. Alguém pode depois pesquisar, eu não vou entrar agora nesse mérito que a gente já estourou o horário. Espírito de adivinhação. Mas eu não faço adivinhação, pastor. Será? E por que você tem esse marido? Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Como o pecado de adivinhação e de feitiçaria é a rebeldia. Você não adivinha, mas se você é rebelde, é semelhante. Rebeldia, eu não sou, a partir do momento que você chega num ambiente e você questiona alguma coisa, sendo que já está funcionando daquele jeito, você é rebelde. Rebelde, sabe qual que é o antídoto da rebeldia? Sabe qual que é a cura da rebeldia? A obediência.
Você não está aqui nesse ambiente para ser um termômetro, começar a medir as coisas. Ah, mas por que essas paredes marrom? Por que essas luzes ficam piscando? Não interessa, está desse jeito. É isso aí. Termômetro, crente termômetro fica medindo as coisas. Por quê? Por quê? Por quê? Ei, crente não nasceu para ser termômetro. Crente nasceu para ser termostato. Termômetro mede, termostato não, muda o ambiente. Jovens rebeldes com seus pais, mas meu pai é mó. Como que é? Como que fala? Linguagem jovem? Mas meu pai é mó careta. Pai não sabe de nada. Tem nada a ver fumar um narguilé. Nada a ver. Daqui a pouco você está fumando lá um charuto, uma maconha. Cara, eu não posso deixar de falar essas coisas. Não posso. Não posso. Mas eu vou lá numa pegada, numa balada. Aí seu pai fala, não vai, cara. Pode acontecer algo errado lá, uma bala. Não, nada a ver, mãe. Rebelde. Quando Romanos 13 fala que toda autoridade foi constituída por Deus. A autoridade de Deus é a autoridade constituída por Deus. Um pai e uma mãe é uma autoridade. Um marido é autoridade sobre a esposa é autoridade sobre o marido. Seu chefe é a sua autoridade lá onde, quando você pisar aquele ambiente, se você não fizer o que seu chefe está falando, você é um rebelde. E sabe o que acontece com a rebeldia? Ela impede você de acessar o sobrenatural. Vocês acharam que a palavra ia ser mais branda, né? Aqui, rapaz, aqui não é sopa, é caldo de mocotó. Tinha até um irmão que cantava assim: tomei caldo de mocotó, aí ó, fiquei forte. É isso aí. Eu não lembro, não sei se era o irmão Luiz Gonzaga, ou algum irmão aí. Quem quer se divorciar da rebeldia? Se alguma vez você foi contra alguma coisa, você foi rebelde. Ó, eu vou falar aqui uma área que eu não gosto muito de falar, mas eu vou falar. Muitos de vocês, quando ligaram a televisão no domingo, não suportaram ver aquilo. Mas agora, você vai ter que sujeitar aquele presidente que para muitos você não queria, certo? E qual que é o nosso papel? Orar por ele. Orar por ele. Somente orar. Quem está comigo? Vamos tirar? Pega aí, que essa é pesada. Fala assim: Senhor Jesus, eu não tenho mais aliança com a rebeldia, com esse marido desgraçado que atrasou muito a minha vida. Azima, eu me divorcio de você hoje. Nunca mais, para nunca mais. Ó, tira, joga, pisa, sapateia em cima, levanta a mão e glorifica o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto no nome de Jesus. Oh, aleluia. Quarto marido, eu preciso adiantar. Nibás e Tartak. Nibás tem a sua raiz em Niba, que significa profeta. E obviamente, né, tá ligado ao que? Ao falso profeta. Hoje, a coisa mais fácil é nós encontrarmos pessoas que se intitulam profetas, mas não tem assim uma, como é que eu posso falar? Não tem alguém que cuida dessa pessoa. E pior ainda, ela chega e fala assim, ó: eu não, como que é?
Eu não sigo a homens, só Deus. Minha cobertura é Deus. Um cara desobediente, não presta conta para ninguém, pastor Rogério. A vida toda torta, bate na mulher, chuta o cachorro e ainda quer pôr a mão na sua cabeça e profetizar. Aqui não, mano. Eu já contei isso aqui. Outro dia eu estava pregando numa igreja. Essas igrejas, sabe, meio do rebuliço. E cara, eu pregando ali, daqui a pouco veio um, metia uma mão no meu pé. Eu falei, meu Deus do céu. Daqui a pouco vinha outro e começava a fazer assim. Eu não sei se era aquelas coisas do Mortal Kombat. E eu não sei o que está acontecendo. Mas chegou um outro que começou a profetizar. Oh meu, no meio da palavra. Eu parei e começou. Eu falei, cara, mas Deus é tão doidão assim aqui? Fala de, poxa, eu estou pregando, se a palavra está sendo pregada, a profecia está sendo lançada. Por isso que eu falo, meu irmão, aqui nós temos que ter discernimento. Se você está ouvindo a palavra, seja uma pessoa coerente. Não é hora de profetizar na vida de ninguém, porque senão sabe o que você está fazendo? Anulando a palavra de Deus. Por isso que os nossos diáconos aqui, eles são o quê? Eles são preparados para chegar com todo carinho na pessoa que estiver fazendo isso na hora de uma palavra. Assim, irmão, agora não é hora. Deus não é um Deus de confusão. Quer? Então tem várias palavras sendo lançadas aqui. Por isso tem pessoas que não conseguem se adaptar com a gente, porque a gente tenta fazer as coisas certas. Aqui está falando dos falsos profetas. Posso falar uma coisa? Esse marido tem a ver, sabe com o quê? Com o peso de uma profecia falsa. Quase que eu pulei de novo. Que a pessoa impõe. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Fofinho, né? Que a pessoa, comigo ele deixa, não te deixa relar? Rebeldia, mas vai deixar agora. Ó, chega em casa e pega assim por baixo e faz assim, ó. Você vai ver como vai ficar maior. Pessoas que colocaram muitas vezes a mão na sua cabeça ou no seu umbigo aqui, ó, e profetizaram palavras falsas, que eram palavras mentirosas, pastor Rogério, e aquilo causou peso, e muitas vezes aquilo amarrou você até os dias de hoje, porque você acreditou tanto naquela falsa palavra, que fez você não mais caminhar para frente, só para trás. Esse é o marido do peso. Esse é o marido que colocou uma profecia no lugar de uma profecia verdadeira, e que não deixa, sabe o que? Você crescer nele. Quem está entendendo isso? Toda profecia falsa contra a sua vida. Aí ele veio profetizar. Aí como estava no meio do culto, aquela bagunça mesmo, né? Eu esperei ele falar tudo. Aí eu falei assim, você estava comigo aquele dia? Acho que era minha mãe. Beleza, irmão, fechado. Foi bem assim. Só que é o seguinte: se você falou da sua alma ou da sua carne, o meu Deus vai te matar. Sabe o que aconteceu? Pastor, não é bem assim que... Se não é bem assim, então para de mentir, meu irmão. Sai daqui, deixa eu continuar pregando. Foi embora, eu não vi, acho que ele sumiu na poeira. Levanta sua mão aqui, que é muito sério isso. Senhor, eu quero fazer aqui uma oração em primeiro lugar. Senhor, libera agora, Pai, todos os grilhões, todas as correntes que acorrentaram os teus filhos com falsas profecias, com palavras que não veio do teu trono, Senhor, com palavras, Senhor amado, que só causaram peso,
palavras de maldição, até mesmo de liderança, jogando contra os próprios filhos. Em nome do Senhor Jesus, agora, Pai, tira toda essa carga, tira toda essa carga da vida dos teus filhos, Senhor, da falsa profecia, do falso profeta, Senhor amado, que atingiu os ouvidos dos teus filhos, que entrou através dos ouvidos e acessou a mente e fez com que aquela mente estivesse travada por muitos anos. Em nome de Jesus agora, que haja libertação e cura, que essa palavra, que essa profetada não tenha mais poder, não tenha mais peso sobre a vida dos teus filhos, no nome do Cristo, Filho de Deus. Amém, diga amém. Chorebaçou. Pega agora. Fala assim, qual que é o nome do demônio? Nibás. Fala assim, Nibás. Tartak também, eu já falei sobre isso. Tartak significa algemado, então eu já falei sobre isso. Fala assim, Nibás e Tartak. Eu não tenho mais ligação. Você não é mais meu marido. Porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu anulo você da minha vida. Essa aliança, ó, não tem mais poder. Eu jogo no abismo, ó, pisa, estraçalha. Seja liberto em nome do Senhor Jesus. Se você crê, glorifique, exalte ao Senhor. Aleluia! O quinto e último marido gerou Adrameleque e Anameleque. É forte isso aqui. E eu vou usar essa palavra para você abrir o seu coração e nós aproveitarmos e ofertarmos, porque vai haver uma liberação agora aqui. Por que eu falo isso? Adrameleque e Anameleque. Adrameleque significa esplendor do rei. Esplendor do rei. Anameleque significa pobreza do rei. Então é meio que um ao contrário do outro, mas os dois levam para o mesmo abismo. Sabe por quê? Isso tem a ver com Mamon. Adrameleque e Anameleque está ligado e tem origem em Mamon. Mamon é o espírito que opera nas riquezas. E a palavra do Senhor diz que a raiz de todos os males é o quê? É o amor ao dinheiro. Se você não dizima, se você não oferta, se você não primicia, você não é um verdadeiro adorador, cara. Me perdoa. Poucos aleluias, poucos glória a Deus. Por quê? Porque aquilo te prende. E geralmente um não dizimista, um não ofertante, que não primicia, é um baita de um consumidor compulsivo. Porque está preso o quê? Ele, ao passo que atrelado na riqueza, ele também te leva para a pobreza. Porque você enxerga a riqueza, mas você é levado à pobreza, porque você faz coisas que você não pode fazer. E aí falta o quê? Faz falta o quê? A adoração ao fala, gente. É até pesado falar, né? Agora, em primeiro lugar da adoração vem o quê? O altar. E era no altar que era feito o quê? O sacrifício. Quando se fazia o sacrifício, aí Deus aceitava a adoração.